Contando um pouco da minha história de conversão. Eu nasci numa família cristã. A minha família era católica, mas não praticante. Eu acreditava sim que existia alguma coisa mais que não era esse Deus de Cristo. Eu gostava muito de seguir aquelas religiões meio parecidas com o hinduísmo, sabe? Da meditação. Eu tive uma fase que eu seguia o espiritismo e até por uma mistura de espiritismo com umbanda eu já passei. Assim, eu nasci numa cidade de praia, no interior da Bahia, e lá o consumo de drogas é muito cultural desde a pré-adolescência. Como parte dessa cultura e como alguém que não nasceu num lar com princípios cristãos desde cedo, para mim foi muito natural aderir a essa cultura que envolve drogas, festas, todo esse tipo de coisa que eu entendo hoje que era uma tentativa de preencher o vazio que todos nós, seres humanos, nascemos com ele. Tentativas essas falidas porque elas são efêmeras, ou seja, elas passam simplesmente. A minha conversão veio através dos meus pais. Eles tiveram uma crise no casamento e estavam quase se divorciando. Inclusive, eu apoiava. Isso, a minha mãe recebeu a ajuda de várias amigas que eram cristãs e incentivaram ela à prática da oração. Ela escreveu uma oração para Deus e fazia um propósito de acordar todos os dias de madrugada e ler essa oração. E aí, certo dia, meu pai encontrou esta carta e ele leu. E naquele momento ele ficou muito constrangido pelo amor que minha mãe sentia por ele, apesar da crise que eles estavam vivendo. E como que ela poderia pedir coisas tão maravilhosas para Deus a respeito dele e da nossa família. Isso levou ele a procurar a minha mãe e eles reataram o casamento e decidiram frequentar essa igreja dessas amigas. E nessa igreja eles se converteram. E eles começaram a realmente frequentar a igreja, iam 2 vezes na semana nos cultos e ainda iam nas células que a igreja tinha. E eles convidavam a minha irmã para irmos para a igreja, mas a gente continuava naquela vida e pra gente isso não fazia sentido e era simplesmente uma coisa muito careta. E 8 meses depois disso, o meu pai faleceu. Eu tinha 18 anos. Foi em 2020. Nós morávamos numa cidade em que só vivia mesmo a nossa família, nós 4. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. A nossa família toda distante. Então a gente não teve aquele apoio familiar para viver aquele momento de luto. Meu pai teve um infarto nadando. E quem apareceu lá na praia, o casal dos pastores, e naquele momento não tinham nenhuma intimidade comigo e com a gente, mas eles estavam ali totalmente dispostos. Nos ajudaram a organizar tudo que tinha que organizar, desde ir na outra cidade que tinha que ir, fazer reconhecimento do corpo, velório, enterro, eles ajudaram com tudo isso. Isso me constrangeu muito. Claro que eles me convidaram para ir num culto, por estarem presentes ali e já vendo o milagre que Deus tinha feito no casamento dos meus pais, que era algo também que me deixava muito feliz. Eu fui à igreja e ali eu tive meu contato com Cristo. Graças a Deus, me converti e segui nos caminhos do Senhor até hoje, graças a Deus. Nunca me desviei, claro, já tive minhas crises, até hoje peco muito. Graças a Deus, permaneço em Cristo por pura graça dele. E hoje vivo coisas que eu nunca imaginei de uma forma tão plena e tão maravilhosa, com a companhia de Deus em cada problema e com a certeza de que Ele fez esse milagre de me tirar dessa vida de tentar me preencher com drogas e festas e cena de promiscuidade e ter me trazido para esse lugar de amor, de graça, de entendimento, de uma vida plena. Muito melhor que isso, da certeza do que está por vir, que é a vida eterna com Deus. E eu sei que não tem mais outro caminho, não tem volta, graças a Deus. Um dia eu conhecerei esse Cristo que salvou meu pai, salvou o casamento dos meus pais, me salvou e me deu tudo o que eu tenho hoje. E a esse Deus eu sou muito grata. Então fica aqui o meu testemunho para te inspirar. Isso não é uma promessa de que se você seguir a Deus, tudo isso vai acontecer na sua vida, porque Ele tem um plano, um propósito, uma história diferente para cada um. Mas que, com certeza, o que Ele fará será para te aproximar dele e te usar para também alcançar as pessoas ao seu redor. Deus te abençoe.